revendedora Munhá, boa noite, seja muito bem-vinda a mais um treinamento aqui da Munhá Semijoias. É sempre motivo de muita alegria estar aqui compartilhando conhecimento e colocando o meu propósito para fora. Muito prazer, meu nome é Bruno Fernandes, eu sou especialista em venda direta. Durante muitos anos da minha vida eu vendi livros de porta em porta e eu sei qual é a dor que você sente, eu sei quais são as dificuldades que você tem no seu dia a dia e mais do que isso, eu sei qual é o caminho que você deve seguir para poder ter muito resultado. Afinal, vender é o caminho mais curto para a prosperidade e essa é a bandeira que eu levanto. A partir do momento que você domina a habilidade de vender, a partir do momento que você entende que essa profissão é a melhor profissão do mundo, você vai viver uma vida extraordinária. Então sejam todas muito bem-vindas aí, viu? Hoje o tema do nosso treinamento é a fórmula da revendedora que bate meta todo mês. E aí, você quer bater meta todo mês? Você quer tornar uma mulher batedora de metas, uma fábrica de resultados? Então você precisa ficar nessa live. Na aula passada, na terça-feira, nós falamos um pouco sobre a venda, falamos sobre a profissão vendas, o quanto ela é importante, o quanto ela desenvolve habilidades que a gente consegue levar para qualquer área da vida. Ah, eu não pretendo ser uma vendedora para sempre, eu estou vendendo para poder pagar uma faculdade, eu estou vendendo porque eu uso a revenda como uma renda complementar, independente. Se você souber aproveitar essa oportunidade, buscar conhecimento, tudo que você pegar para fazer, você vai ter sucesso. Porque a todo momento nós estamos vendendo, a todo momento nós estamos, conectando com outras pessoas com o objetivo de vender alguma ideia, de vender algum produto, vender algum serviço. A venda está no nosso DNA, a venda está no nosso dia a dia. Não tem como você fugir dela. Ou você domina ou você vai ser dominado. O que você prefere? Você prefere dominar as vendas ou você prefere ser dominado por alguém que dominou essa habilidade? Eu prefiro dominar. Espero que você também. Não se esqueça, quem tiver... Obrigado, Ramon. Não se esqueça que quem estiver participando, desse bate-papo, dessa live, está concorrendo a R$500 em semijoias. Da nossa aula passada, já foi postado nos stories da Munhá, a ganhadora. Bruno, eu participo sempre e nunca ganhei. Fique tranquila, tudo acontece no tempo que tem que acontecer. Continue firme. E se no final você não ganhou novamente, a melhor oportunidade você teve, que é de buscar conhecimento. O conhecimento vale muito mais do que ouro. O conhecimento é algo que ninguém pode roubar de você. Então, se você não ganhar os R$500 em semijoias, você ganhou conhecimento. Isso é muito válido e é muito importante. Então, quem está participando com a gente da live aí, eu preciso que você faça o seguinte. Quer concorrer aos R$500 em semijoias? Coloca o dedo no coração, clica no aviãozinho e encaminha essa live para o maior número de pessoas possíveis. Eu preciso que você, entregue desse lado. Eu vou entregar desse lado e você faz a sua parte. Você honra essa oportunidade que nós estamos te dando. Bruno, como assim honrar essa oportunidade? É você encaminhar essa live para mais pessoas, para que outras também tenham esse mesmo acesso que você está tendo, essa mesma oportunidade. E vou mais além. Eu digo que a Munhá é uma empresa que ela não pensa só na semijoia. A Munhá, ela pensa realmente em transformar vidas. Para eu, Bruno Fernandes, estar aqui hoje ministrando esse treinamento para você, toda terça, toda quinta, um investimento financeiro é feito. E te garanto, não é um investimento barato. Então, apoie, valorize essa empresa que está investindo em você. Bruno, qual é a melhor forma de honrar essa oportunidade? Dando o seu melhor, realizando os sonhos e os desejos que você tem no coração através das semijoias. Essa é a maior vitória da nossa empresa, é ver você realizada. Porque a partir do momento que você comprou a casa que você sempre sonhava, você comprou o carro que você sempre sonhou, você vendeu semijoias para isso. E se você vendeu semijoias, você também nos ajudou. Você também honrou essa oportunidade que foi confiada a você. Tá bom, gente? Então continue aí focado na live, continue aí nesse bate-papo, vai ser muito legal. Esse treinamento é um treinamento novo, então quem está aqui nunca viu esse treinamento. É um treinamento aí que eu gosto muito de ministrar. Por quê? Porque eu falo aqui de um cronograma que você vai precisar seguir para que todo mês você consiga bater metas. Não é isso que você quer? Você não quer realizar os sonhos, os desejos que você tem no coração? Então você precisa ter metodologia. Eu até coloquei aqui, meta não é só um número, é um compromisso com a sua evolução.
Então não é só um número, vou vender 1.500, vou vender R$ 2.000. Não é só um número, é um compromisso com a sua evolução, porque quando você estipula uma meta e alcança, você evolui. Bruno, não evoluí, não alcancei a minha meta, eu vou evoluir do mesmo jeito? Com certeza, se você deu o seu melhor, se você fez o que precisava ser feito, você já se tornou uma pessoa e uma profissional melhor, porque você conseguiu entender algumas coisas que caso você não tivesse executado, você não teria aprendido. Então, meta é extremamente importante, você batê-las, você realmente ir em busca delas. Eu sempre digo que se você não tem uma meta, se você não tem um objetivo, você não sabe para onde você está indo. E se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar tá bom. Qualquer lugar para você tá bom, você quer viver o extraordinário? E eu quero viver o extraordinário. Deus quer que você viva o extraordinário? Não tenho dúvidas. Deus é dono de todo o ouro e de toda a prata. Você acha mesmo que ele quer que eu e você vivamos uma vida escassa, uma vida de limitações? Claro que não, mas você precisa fazer a sua parte, você precisa sair da zona de conforto, você precisa pagar o preço. Tudo nessa vida você precisa o quê? Se empenhar para você poder alcançar, tá bom, gente? Então continue colocando aí, né, o dedo no coração, continue, né, a Yara Regina. Yara, sim, todos os nossos treinamentos, né, as nossas revendedoras ganham R$ 500 em semijoias. Se tem algo que a gente preza, é pelo caráter, é pela honra e pela palavra, né? Então eu não estou aqui simplesmente falando que você vai concorrer a R$ 500 em semijoias. Eu estou aqui afirmando. Afinal, o nosso nome é o nosso maior, vamos falar assim, a maior... qual o termo que eu vou usar aqui? O maior bem, o maior patrimônio que eu e você nós temos é o nosso nome, é a nossa honra e é o nosso caráter. Então o que a gente promete, a gente cumpre. Não tenha dúvida, se você está aqui, você vai estar concorrendo, tá bom? Tenha mentalidade, desenvolva, né, uma mentalidade onde você realmente, né, consiga atrair isso para sua vida. Eu acredito muito na lei da atração. Quando a gente pensa algo, aquilo retorna para nossa vida. Quero ganhar esses R$ 500 em semijoias, vou mentalizar. Eu vou ganhar, a chance de você ganhar é muito grande, tá bom, gente? Continuem firme aí, continuem colocando o dedo no coração, continuem realmente, né, se entregando para que no final dessa live você saia daqui muito melhor do que você entrou. O que eu preciso que você faça? Pega papel e caneta para você poder anotar. São 5 passos que eu vou trazer para que você se torne realmente uma mulher que bate meta, uma mulher que tenha resultados, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo. Primeiro passo é clareza de meta. Você precisa saber exatamente, né, qual resultado você quer ter ao final do seu ciclo de vendas com o nosso mostruário. Se você não tem uma meta definida, você me desculpe, mas você está perdendo tempo. Você está colocando dinheiro na mesa. Tem dinheiro na mesa, você precisa realmente, né, definir um alvo, definir uma meta. Eu coloquei aqui a frase: quem não sabe o que quer, aceita qualquer resultado. Então eu te pergunto, você aceita qualquer resultado ou você sabe exatamente o que você quer ganhar? Vamos destrinchar um pouco mais esse primeiro passo aqui, ó. Defina quanto você quer ganhar, tá? Não é só vender, mas é o lucro real. Então, quantos dias que você tem para revender? 30 dias? 35 dias? Então, trace um objetivo. Quanto eu quero ganhar? Quanto de dinheiro eu quero colocar no meu bolso ao final do meu ciclo de vendas? Não sei. Você pode sonhar, né, com um número muito alto, você pode sonhar com um número médio, com um número baixo. Sonhe algo que seja alcançável, mas também não coloque uma meta muito baixa. Tem que ser algo que seja desafiador. Não adianta você falar, quero ganhar R$ 10.000 esse mês com semijoias, mas é o seu primeiro mostruário, né? Talvez você não vai alcançar esse objetivo de primeira. Não sei, pode ser que você alcance, mas haja, né, e crie essa meta de acordo com a realidade que você vive, para que você não se frustre. Porque às vezes a gente coloca uma meta muito alta, aí passou 2 dias, passou 3 dias, a gente não alcançou ali um mínimo de vendas, a gente já desanima. Então você precisa de uma meta que seja desafiadora e alcançável. Por que desafiadora? Porque quando você se desafia e alcança, você ganha confiança. Ganhando confiança, né, você vai aumentar a sua meta. Aumentou a meta, é um novo desafio. Alcançou esse desafio, você ganha mais confiança. E vai se tornando um ciclo, tá?
O que eu coloquei aqui? Ó? Você precisa fazer o cálculo reverso. O que é o cálculo reverso? Ah, eu quero ter R$ 1.500 de lucro. Beleza. Então, o que você precisa fazer para ter R$ 1.500 de lucro? Eu coloquei um número aqui, tá? Mas não se apegue a ele. Ah, eu tenho que vender R$ 5.000 para eu poder ter R$ 1.500 de lucro. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esses R$ 5.000 e vai dividir por semana. Então, eu tenho 4 semanas para poder trabalhar. Então, se você dividir R$ 5.000 dividido por 4 semanas, é R$ 1.250 por semana que você precisa vender. A semana tem quantos dias? Tem 7 dias. Então, você vai pegar R$ 1.250 e vai dividir por 7. Quando você divide, vamos fazer uma conta rápida aqui, que agora a minha cabeça, esse horário já não está funcionando bem na matemática não, hein? Mas vamos pegar aqui, ó, 1.250 e dividir por 7 dias. Ah, Bruno, eu não vou trabalhar 7 dias. Então vamos dividir por 5 para poder facilitar? Então só vou trabalhar de segunda a sexta. Se você for trabalhar só de segunda a sexta, você vai ter que vender R$ 350 por dia para você poder alcançar a sua meta de R$ 500. Quando você pega esses 350, você vai destrinchar ele um pouquinho mais. Então o que você vai fazer? Quantas peças eu preciso vender para eu alcançar esses R$ 350 por dia? Não sei, vamos colocar uma média aqui que a peça ela custa R$ 70. Então a gente vai pegar esses 350 e vai dividir por 5. Dividiu por 5, vai... O que vai acontecer? Você vai... Desculpa, é 350 dividido por 70. Essa é a conta. Então, 350 dividido por 70, você vai ter que encontrar 5 pessoas para poder comprar uma peça de você. Você percebeu que a meta ela vai ficando mais alcançável? Quando você fala 5.000, parece um número muito distante. Mas quando você divide pelo número de dias e depois divide pelo número de peças e o número de pessoas que você tem que se conectar para você poder vender, essa meta ela se torna mais palpável. Isso é o quê? Isso é direcionamento. Quando você sabe o que você quer, sabe o que você precisa fazer para poder alcançar aquele objetivo, tudo se torna mais claro, tudo se torna mais palpável. Agora, se você não tem uma meta definida, sabe o que vai acontecer? O dia que você sair para poder vender e não alcançar o seu objetivo, duas visitas que eu fiz eu não consegui vender. Você vai querer desistir, você vai querer voltar para casa. Aí essa semana já não foi tão legal. Aí na outra semana você já tira o pé novamente do acelerador. Aí chegou no final do mês, você vendeu R$ 500, vendeu R$ 600. Será que realmente R$ 600 vai mudar o seu jogo de vendas? Vendi R$ 600, não sei, ganhei 20% de comissão, R$ 120. E é um valor que consegue, né, ajudar em alguma coisa? Não tenho dúvidas. Mas por que não sonhar alto? Por que não sonhar em colocar R$ 1.500 no bolso, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 5.000, R$ 10.000? Você precisa sonhar. E para você poder sonhar e alcançar, você precisa dividir a sua meta em número de semana, em número de dias, em número de pessoas, tá? Então, qual que é o exercício que eu quero que você coloque em prática aqui? Quanto você quer lucrar esse mês? Você tem que ter essa meta definida. Já está terminando aí o meu ciclo de vendas. Beleza, mas já começa a planejar o próximo ciclo. Defina quanto você quer, né, lucrar esse mês, quanto você precisa vender por semana e quanto você precisa vender por dia. Então, esse exercício que eu fiz aqui ao vivo com vocês é o exercício que você vai precisar colocar em prática para que você alcance o resultado. Não se esqueça da frase que eu disse: quem não sabe o que quer, aceita qualquer resultado. Você vai aceitar qualquer resultado? Espero que não. Você está na melhor, você está na Munhá, você está sendo treinada, você trabalha com as melhores peças do mercado. Você tem tudo para poder arrebentar, você tem tudo para poder realmente colocar dinheiro no bolso. Mas você precisa querer, não adianta o Bruno. Eu quero, né, vamos pegar um nome aqui, ó, eu quero que a Maria, ela bata a meta todo mês. Não adianta eu querer, você tem que querer, né, Maria? Você tem que fazer a sua parte, tá bom? Fez sentido para vocês o primeiro passo? Vai me contando aqui nos comentários. Eu tô vendo que algumas pessoas estão falando aqui, fantástico, gostei, ótima dica, vou colocar em prática, bom demais. Então continue colocando o dedo no coração, encaminhe essa live para mais pessoas, a nossa equipe tá de olho, tá? Quem estiver comentando, quem estiver compartilhando, colocando o dedo no coração, terá mais chances para poder alcançar a sua premiação, que são os R$ 500 aí em semijoias, beleza? Então vamos lá, passo 2. Qual que é o passo 2? Você vai precisar ter uma lista ativa de clientes. Eu coloquei aqui a frase que ela diz o seguinte: quem não trabalha com lista
trabalha no escuro. O que você quer dizer, Bruno, em ter uma lista ativa de clientes? Vamos explicar aqui, ó. Tem uma lista com pelo menos 30 nomes. É uma base mínima para você poder trabalhar com eficiência. Vamos detalhar um pouco mais. Você vai ter essa lista, né? Você vai colocar 30 nomes ali de pessoas que já demonstraram interesse, de pessoas que já compraram com você, de pessoas que você quer abordar. Você tem que ter uma lista, tá? Anota isso no caderno, anota isso no Word do computador, anota no bloco de notas, onde você achar melhor. Mas você precisa ter uma lista com no mínimo 30 nomes, tá? E como que você vai classificar, né, esses 30 nomes? Clientes frios, clientes mornos e clientes quentes, né? Você vai precisar categorizar para poder priorizar os seus contatos. Eu gosto muito de fazer isso. Quem que é o contato quente? É aquele contato que já compra com frequência, é aquele contato que você sabe, né, que vai gerar resultado para você. Esse é o contato quente. O contato morno é aquele cliente que já comprou, mas ele deu ali uma pequena esfriada. É aquele cliente que você precisa dar um pouquinho mais de atenção, você precisa reconquistá-lo. Esse é o cliente morno. E quem que é o cliente frio? Aquele cliente que nunca comprou de você, é aquele cliente que você não sabe, né, se é uma pessoa que tem o poder de compra, se é um cliente qualificado, mas é alguém que está na sua antena, é alguém que você tá olhando que pode ser uma possível cliente, tá? Então você precisa colocar essas 3 categorias de pessoas. E o que você precisa fazer? Você precisa falar com pelo menos 10 pessoas por dia. Consistência é a chave para os resultados. Antes, né, de trabalhar no segmento de semijoias, eu tinha um restaurante delivery. Eu trabalhava com alimentação saudável pelo WhatsApp. E o que eu fazia? Eu criava a lista de transmissão, eu ia em busca de contatos de mulheres, né? Na grande maioria das minhas clientes eram mulheres que se alimentavam de maneira saudável. Ó, eu sou da empresa tal, eu trabalho com alimentação saudável e hoje eu só vim aqui pegar o seu nome para estar enviando para você promoções, para estar mandando para você o nosso cardápio. Aí eu montava uma lista de transmissão e todos os dias eu mandava uma mensagem na parte da manhã e uma mensagem na parte da tarde. Quantas pessoas respondiam? Mínimas, 10 pessoas, 15 pessoas, pouquíssimas pessoas. Mas por que eu fazia isso? Existe algo dentro da psicologia que se chama o quê? Se chama conscientização de marca. O que é conscientização de marca? Você trabalha com semijoias. As pessoas precisam saber que você empreende dentro desse segmento. Mas como que elas vão saber que você empreende? A partir do momento que você se posiciona, a partir do momento que você aparece, ela precisa saber que você existe. Eu me recordo que quando eu mandava essas mensagens no WhatsApp, às vezes a pessoa nem olhava o conteúdo da mensagem, mas ela via lá o nome do meu restaurante. Então aquilo estava o quê? Estava fixando no inconsciente dela. Algumas pessoas me bloqueavam, outras pediam para poder parar de enviar mensagem e eu não estava nem aí. Quer bloquear, fica à vontade. Não quer receber a mensagem, eu tiro o seu nome aqui da lista de transmissão, mas eu não tinha vergonha de mandar mensagem, tá? De verdade não tinha. E isso foi muito importante para o meu negócio, porque na minha cabeça, o que eu pensava? Quando essa mulher quiser comer algo saudável, qual que é o primeiro nome que vai vir na cabeça dela? É o nome daquela empresa que mais, né, apareceu. Quem que apareceu mais? Foi o seu concorrente, a sua concorrente, ou você apareceu mais para sua possível cliente? Quem mais aparecer, mais chances tem de vender, tá? Então você precisa ter consistência, você precisa ter essa lista e trabalhar essa lista todos os dias. Manda uma mensagem, fala de uma novidade que chegou, manda foto de uma peça, leva uma dica para essa pessoa, enfim, ela precisa saber que você existe, ela precisa saber que você é uma empreendedora do segmento de semijoias, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, exercício prático. Você vai ter que sair dessa aula, tá? Você vai ter que sair dessa aula com uma lista, com no mínimo 30 nomes, tá? Pega aí no seu WhatsApp, entra aí no seu Instagram, no seu Facebook e olhe para essas pessoas que estão próximas de você com um olhar ativo. O que é olhar ativo? Eu acho que essa pessoa tem um perfil de compra. Essa pessoa já comprou, deixa eu colocar ela na lista. Essa pessoa já comprou, mas faz tempo que ela não compra. Vou colocar ela na lista também. Então você vai criar uma lista com no mínimo 30 nomes, tá? Não tenha preguiça não. Se você tem 100 nomes, coloque esses 100 nomes na sua lista para você poder trabalhá-los. Quanto mais nomes, mais chances você tem de vender. Mais chances você tem do quê? De criar uma conexão com a pessoa que está do outro lado e ela entender que você trabalha com semijoias, tá bom? Aí o que você vai colocar? Já comprou, interessada e precisa reativar. São 3 pontos. Então, ó, já comprou,
está interessada e precisa reativar. O que é já comprou? É uma cliente sua que já comprou. Então, você vai poder fazer ali um pós-venda. Você vai poder realmente conectar com essa pessoa novamente. Mostrou interesse. Talvez seja uma pessoa que você conversou, falou que você trabalhava com semijoias, ela mostrou interesse, mas nunca comprou, tá? Então essa é uma pessoa que você vai também colocar ali na sua lista. E aquela que precisa reativar. É aquela que já comprou faz muito tempo, vocês não se falam mais, não tem mais contato. Então essa é uma pessoa que você vai precisar reativar. E depois você vai começar a trabalhar mensagens e criar uma nova conexão para que você realmente venda, tá? Então fez sentido para vocês esse passo 2? O passo 2 é lista ativa de clientes, seja organizada, tenha uma agenda, anote tudo, isso vai fazer realmente toda diferença, tá bom? Enquanto isso eu vou tomar uma água. Eu sempre falo aqui para vocês que vendedor, empreendedora precisa se hidratar, precisa beber bastante água, precisa se alimentar bem, precisa fazer exercício físico. Afinal, se você não tiver entusiasmo, se você não tiver energia, você não vai vender nada, tá? Porque venda é energia, venda é disposição, venda é entusiasmo. E onde que começa isso? Através da sua saúde. E o que você precisa fazer para ter uma boa saúde? Ter bons hábitos. E um deles é beber água. Eu gosto de andar com a minha garrafa, porque quando eu estou com ela, né, eu bebo muita água. Se eu não tiver com ela, eu vou beber bem menos água do que eu bebo no meu dia a dia. Então essa é uma dica valiosa para você aí. Compra uma garrafa e beba muita água. Beleza, gente? Ó, então vamos lá. Passo 3. Qual que é o passo 3? Você vai precisar desenvolver uma atitude comercial. O que é atitude comercial? Eu coloquei a frase aqui, ó. Quem planta todo dia, colhe todo mês. Quem planta todo dia, colhe todo mês. Você está plantando? Se você não está plantando, esquece que a colheita não vai vir. Você está plantando todo dia ou você está plantando de vez em quando? Se você está plantando de vez em quando, você vai colher de vez em quando. Se você planta todo dia, você vai colher o mês todo. Bruno, entra um pouquinho mais nesse assunto. Me explica aí o que você quer dizer. Você vai precisar, né, criar um cronograma, né, para a sua semana, que é um cronograma de atitude comercial. Por exemplo, segunda-feira eu coloquei aqui, ó. Segunda-feira eu vou mandar 10 directs. O que são directs? É você mandar uma mensagem, né, no Instagram para uma outra pessoa. Seja no Instagram, seja no Facebook, seja no TikTok, não sei. Você vai mandar 10 mensagens toda segunda-feira para alguém para fazer captação. O que é fazer captação? É você descobrir, né, e atrair novas clientes. Vai criar uma mensagem ali, fulana, tudo bem? Tava dando uma olhada aqui no seu perfil, vi que você é uma mulher que se cuida e eu percebi que você tem um gosto muito parecido com as peças que eu trabalho. Eu tô com um brinco aqui que ele é a sua cara e gostaria de ter a oportunidade de apresentar o meu trabalho. Que dia fica melhor para você? Olha que legal. Uma mensagem simples que você pode mandar, né, para várias pessoas. Eu coloquei 10 aqui, mas você tem que ter fome de vencer, você tem que ter garra, você tem que ter ambição. 10 mensagens você manda em 5 minutos, você tem que mandar 100 mensagens, 200, 300, 500 mensagens. Você não quer vencer? Você não quer viver uma vida extraordinária? Então, para você viver algo surreal, algo acima da média, você tem que fazer diferente. Você tem que se entregar, você precisa fazer a sua parte. Eu estava conversando, né, com alguns amigos essa semana e eles falaram, nossa, Bruno, você está muito sumido, não consigo mais te ver. E o que eu disse para eles? Eu não tenho tempo para perder. Eu estou numa fase da minha vida que eu estou trabalhando demais. Eu estou entregando tudo o que eu posso. Por quê? Tô com saúde, tô com energia, tô com disposição, tô com fome de fazer acontecer. Então eu vou entregar muito agora para daqui 5 anos, daqui 6 anos, eu ter uma vida mais tranquila. Eu poder passear, eu poder viajar. Às vezes, sabe o que acontece? A pessoa ela não se entrega tanto, ela trabalha pouquinho, ela se entrega, né, de maneira muito superficial. Aí ela tem que trabalhar até 75, até 80 anos. Quantas pessoas aí que você conhece que já aposentaram e precisam continuar trabalhando porque não conseguiram fazer um pé de meia, não conseguiram fazer uma renda? Às vezes por quê? Porque trabalharam pouco, porque não dominaram a habilidade de vender. A venda, ela vai fazer com que você viva coisas extraordinárias. Mas para isso você precisa buscar
buscar conhecimento e precisa trabalhar muito. Você precisa entregar o seu couro para você poder trazer o ouro. Eu sempre carrego essa frase comigo. Você precisa dar o seu máximo. Nós estamos nesse momento de fazer acontecer para lá na frente, né, a gente conseguir realmente aproveitar da nossa vida. É certeza que a gente vai viver algo extraordinário lá na frente? Não, nada nessa vida é certo, mas o que você perde fazendo? Você não perde nada, você tem que fazer a sua parte, tá? Então, na terça-feira, o que você vai fazer? Stories mais visitas. O que eu quero dizer com isso? Você vai usar o seu Instagram para você poder fazer stories. Você tem que colocar o seu rosto ali. Ah, Bruno, tem vergonha. Não tenha vergonha, não. Você tem que ter vergonha de não fazer. Você tem que ter vergonha de ficar com vergonha do que as outras pessoas vão achar de você. Para de ficar se comparando, para de ficar preocupado com a opinião alheia. Geralmente quem critica, geralmente quem faz as piadinhas quando você posta algo, são pessoas que não têm coragem de fazer o mesmo que você está fazendo. Porque quem está ocupado, quem faz, valoriza quem está fazendo, tá? Eu acho incrível quando eu vejo, né, alguma revendedora marcando ali a Munhá, fazendo uns stories. Isso é muito legal, porque mostra que ela tem iniciativa, que ela tem disposição, que ela realmente está querendo viver algo extraordinário. Então você precisa aparecer nos seus stories. Ô pessoal, tudo bem? Eu sou empreendedora do segmento de semijoias, trabalho com peças incríveis que têm garantia, com uma empresa que já está há mais de 15 anos no mercado e eu quero ter a oportunidade de apresentar o meu trabalho a você. Muito obrigado, me manda um oi aqui no direct e eu vou te chamar. Coisa simples, talvez você vai gravar o primeiro stories, não vai ficar bom, o segundo já vai melhorar um pouquinho, o quinto já vai estar muito melhor, o 10º. Quando chegar na 100ª vez que você, né, for gravar os stories, você vai perceber o quanto você evoluiu. Mas para você evoluir, você precisa começar. Precisa existir o dia 1 para poder existir o dia 100. Não tem como existir o dia 100 se não existir o dia 1. Então você precisa começar. Use o seu Instagram, use as suas redes sociais ao seu favor, para que você venda. Às vezes a gente só usa as redes sociais para poder comprar. Só para poder consumir. Por que não entregar? Por que não vender também pelas redes sociais? Use isso ao seu favor, tá bom? Quarta-feira, vídeo de bastidor. Você vai gravar ali alguma coisa que está acontecendo, mostra o seu mostruário, cria uma rotina, mostra ali você fotografando alguns brincos, enfim, use, né, o seu Instagram para poder mostrar os bastidores. Isso é storytelling. As pessoas gostam muito de ver o seu lifestyle, ver o que você está fazendo no seu dia a dia e use isso de maneira estratégica. Mostra ali você colocando um brinco, você colocando um colar, você colocando uma pulseira. Isso é intencionalidade. Você está mostrando o seu dia a dia, o seu bastidor, mas ao mesmo tempo você está instigando a mulher que está do outro lado, porque ela vai ver, vai querer saber o valor e ali você aproveita, deixa e já oferece para ela tudo que você tem, tá bom? Gente, continue colocando o dedo no coração, continue encaminhando essa live para mais pessoas. Daqui a pouco eu vou falar qual é o exercício que você precisa fazer para estar concorrendo a R$500 em semijoias, hein? Quem ficar até o final da live vai concorrer a R$500 em semijoias. Na quinta-feira, o que você vai fazer? Você vai mostrar ali o antes e depois. Você mostra, né, um braço sem pulseira e um braço com pulseira. A diferença que vai dar aquilo. Uma orelha sem brinco e com brinco. Enfim, você tem que usar a sua criatividade para que você consiga o quê? Usar as redes sociais, para que você consiga se posicionar. As pessoas precisam saber que você é uma empreendedora no segmento de semijoias. Então eu coloquei aqui na sexta a peça mais vendida da semana. Ah, Bruno, mas eu não tenho a peça mais vendida da semana. Escolhe ali uma peça que você vendeu, 2 peças que você vendeu e coloca. Ó, as peças mais vendidas da semana. E de fato foi, né? Se você tem uma peça de cada no seu mostruário, se você vendeu uma, né? É a peça mais vendida, você não está mentindo. Mas posta lá, porque isso, né, instiga a pessoa que está do outro lado, ela fica com desejo também de ter aquela semijoia. Você precisa se posicionar. As redes sociais estão aí para poder te ajudar, para poder te potencializar, tá? Use e abuse da tecnologia. Frase que eu coloquei e vou repetir. Quem planta todo dia, colhe todo mês. Plante. Use as suas redes sociais, use essa ferramenta poderosa que você tem na sua mão para poder plantar. E logo em seguida você colher os frutos disso daí, tá bom? O que eu coloquei aqui, ó? O que você precisa fazer? Reserve, né, 1 hora por dia só para você vender. O que é isso daqui? Você tem que ter, né, um dia, aliás, um tempo dentro do seu dia para focar em trabalhar, tá?
é 1 hora de visita, 2 horas de visita, 3 horas, não sei quanto tempo que você vai dedicar, mas você precisa ter dentro do seu planejamento comercial diário um tempo para você poder vender, para você captar cliente, para você falar com gente, tá bom? E use o seu Instagram, né, e os seus stories para poder mostrar peças, bastidores. O seu Instagram é a sua maior vitrine. Quanto mais você postar lá, cria uma loja, né? Cria um Instagram ali com o seu nome, com a marca da Monra, enfim, use o Instagram e as redes sociais para poder vender. Passo 4. Qual que é o passo 4? Esse passo também é muito, muito legal. Eu gosto muito dele. Diz aqui, ó, controle de vendas. O que não é medido não é melhorado. Você precisa ter um controle. Você precisa ter uma agenda para você poder anotar quanto você vendeu. Olha que legal você fazer esse exercício. Você anotou tudo que você vendeu agora no mês de abril. Quando você chegar no mês de maio e anotar tudo que você vendeu, você vai conseguir fazer um comparativo. Quanto eu vendi em abril? Nossa, em abril eu vendi R$2.000. Em maio eu vendi 2.300. Ó, então eu já evoluí R$300. No próximo mês eu quero vender 2.600. Então você começa o quê? A ter comparações. Você começa a ter um histórico e saber tudo o que está acontecendo, tá? Eu gosto de criar tipo uma planilha com o nome da cliente, o produto que ela comprou, o valor e o status. Exemplo, a Maria Silva, ela comprou um anel, o anel custou R$ 89,90 e ele já está pago, né? A Ana Oliveira comprou um conjunto, pagou R$ 249, já foi entregue e já foi pago. A Carla comprou uma pulseira, R$ 109,90 e já foi pago. Eu vou até mais além. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de anotar alguma peculiaridade daquela visita. Algo que aquela pessoa falou e que foi marcante. E que é muito importante eu lembrar na próxima visita aquele assunto para que eu consiga criar conexão com ela. Então, quando você tem o controle das vendas, você consegue também ter o controle, né, da situação. Você consegue estar no comando daquilo. Então, use a agenda para você poder anotar quem comprou, o que ela comprou. Quando você for realizar uma próxima visita, você chega, e aí, fulano, o que você achou daquela pulseira da Virgínia que você comprou? Tá gostando? Agora, se você não anotou, às vezes nem você lembra o que você vendeu para aquela pessoa. E ela tem que se sentir importante, ela tem que perceber que você é profissional, que você não é amadora. Então, use isso ao seu favor. Controle as suas vendas. Então, registre todas as suas vendas, revise os resultados no domingo e ajuste o plano toda semana. O que eu quero dizer com isso? Então, você vai chegar no domingo e você vai avaliar como foi a sua semana anterior. E já vai corrigir a rota para a próxima semana. O que eu não fiz na semana passada que eu vou fazer essa semana? Isso é planejamento. Grandes vendedores, eles tiram um dia da sua semana para poder planejar o restante. Eles tiram um dia para poder estudar os possíveis clientes. Eles usam esse dia para poder planejar todo o seu cronograma de visitas. Isso traz confiança, isso traz credibilidade, isso faz com que a pessoa ela se sinta mais, né, confiança. Ela vai chegar e vai abordar outra pessoa com confiança. Então, isso faz toda a diferença, tá bom? Qual que é o exercício? Então, você vai usar um caderno, uma planilha, com as colunas cliente, produto, valor e status, tá? Isso é muito, muito legal. Isso vai te ajudar, né, a chegar no final do mês e saber o que aconteceu. Fiz 10 visitas. De 10 visitas que eu fiz, quantas que eu vendi? Vendi para 5. Legal. Então, no próximo mês, eu preciso, de 10 visitas que eu realizar, eu preciso vender no mínimo 6. Então, você vai evoluindo. Se você não tem números para você poder comparar, você acaba ficando perdida. É o que diz aqui a frase. O que não é medido, não é melhorado. Não tem como você melhorar algo que você não tem, né, aquilo de maneira palpável. Número 5. Qual que é o passo 5? Esse passo 5 aqui, eu falo que ele supera qualquer habilidade. É a fome de vencer. Bruno, qual que na sua visão é a principal característica que um vendedor precisa ter? Fome de vencer. O que é fome de vencer? Você precisa ter gana, você precisa ter garra, você precisa ter raiva da vida que você vive hoje. Você precisa ter raiva das coisas que você deixa de fazer porque você não tem dinheiro. Quando você canaliza essa raiva, esse ódio para você trabalhar e para você ter resultado, você se torna uma potência. Entenda o que eu estou dizendo, tá, gente? O que eu quero falar com isso? Por exemplo, já tive muitos momentos na minha vida que eu queria fazer algo para minha filha e eu não tinha condições financeiras, aquilo me dava raiva.
Aquilo me dava ódio. Eu falava, eu não posso viver essa vida, eu não mereço viver essa vida. Quando acontecia de eu ter uma dificuldade para pagar um cartão de crédito, eu falava, eu não posso viver essa vida, eu não mereço. Eu tenho que viver uma vida extraordinária. Então isso me dava o quê? Me dava fome de vencer. Então você precisa ter fome, você precisa ter ambição. Qual que é o seu porquê? Você tem que entender qual que é o seu porquê. Por que você está na Semijoia? Qual que é o seu propósito em cima disso? É comprar uma casa? É comprar um carro? É pagar o estudo do seu filho, da sua filha? É realizar alguma viagem? Você tem que ter um porquê. Se você não tiver um porquê, você nunca vai chegar em algum lugar. Lembra que a gente comentou no início? Quem não sabe para onde quer ir, qualquer destino serve. Então você precisa ter um porquê, tá? Um porquê. Algo tem que te motivar a acordar todos os dias para você se entregar. Porque se o vendedor ele não tem um porquê, ele não tem fome. Ele não vai ter fome. A fome ela vem dos porquês que a gente tem, tá? Qual que é o seu porquê? Você precisa pensar. Relembre isso todos os dias, mantenha o foco constante. Então, quando você sabe do seu porquê, todo dia você vai lembrar dele. O meu porquê é mudar a história da minha família. A gente sempre usa essa frase aqui. Eu não venho de uma família rica, mas eu vou fazer uma família rica sair de mim. Lembra disso todos os dias quando você acordar, que você tiver com vontade de desistir, que você tiver com o desejo de procrastinar. O que é procrastinar? É você colocar um objetivo, é você saber exatamente o que você precisa fazer e não fazer. Ah, não vou conseguir. Ah, eu tenho que ir para academia, mas não vou. Isso é procrastinação. Tenho que visitar clientes, mas não visito. Procrastinação. Hoje nós vivemos numa geração, numa era de procrastinadores. A maioria das pessoas são procrastinadoras. Elas sempre deixam para depois. Elas precisam fazer agora. Elas sabem que elas precisam fazer agora, mas elas não têm saúde emocional. Ela tem a saúde racional. O que é a saúde racional? Eu sei o que eu preciso fazer. Mas para você poder fazer, você precisa ter uma saúde emocional equilibrada. Se você não tiver uma saúde emocional equilibrada, você nunca vai conseguir viver a razão. Tá? Então você precisa saber qual é o seu porquê e você precisa pagar o preço pelo seu porquê. O que eu coloquei aqui? Visualize o seu sonho concretizado. Veja alcançando o seu sonho. Eu gosto muito disso. É o quadro dos sonhos, que muitas pessoas falam. É você, eu tenho já na minha cabeça a casa que eu quero construir. Tá muito desenhado na minha cabeça. Eu fico imaginando aquela área de lazer, com aquela churrasqueira, consigo imaginar ali a piscina, consigo imaginar um gramado, vendo ali os meus filhos correndo, os meus sobrinhos, amigos ali junto comigo, assistindo um jogo de futebol, mergulhando ali na piscina, entrando na sauna. Eu consigo visualizar. Esse é o meu sonho, esse é o meu porquê, um dos meus porquês, Eu tenho muitos outros, mas você precisa mentalizar o que você quer. Você precisa saber exatamente onde é que você quer, o que você quer, a cor que é, como é. Esse é o seu porquê, é isso que vai te motivar. Se você não tiver isso bem definido, qualquer lugar que você chegar tá bom. Você quer viver uma vida normal ou você quer viver uma vida extraordinária? Eu quero viver uma vida extraordinária. E eu tô aqui porque eu quero essa vida e porque eu quero que você também viva. Porque isso faz parte do meu propósito. E é por isso que eu tô aqui toda terça e quinta, entregando conteúdo para você poder sair lá fora e arrebentar. É para você sair lá e vender muito. É isso que você precisa fazer. Então, qual que é o exercício? O que você quer conquistar? O que você precisa superar? E o que vai acontecer se você bater essa meta? Você tem que ter tudo isso muito claro. Quando você tiver isso muito claro, você vai ver que as coisas vão facilitar. Você vai perceber que as dificuldades que você vai enfrentar, elas não vão te abalar, porque você tem um porquê, o seu porquê é muito maior do que aquela dificuldade. Quem não tem porquê, desiste no meio do caminho, porque os desafios são grandes. Você tem desafio, eu tenho desafio, bilionários têm desafios, milionários têm desafios, todos têm. A diferença é como você olha para os desafios, qual é o seu porquê? Você tem um porquê? E esse é o exercício de hoje. Nós já vamos chegar aí ao final da nossa live e quando eu terminar esse bate-papo, eu vou subir ali essa live e você vai lá nos comentários e você vai me comentar, você vai escrever ali na live qual é o seu porquê. Bruno, meu porquê é ter uma casa. O meu porquê é dar o melhor para os meus filhos. Eu não sei. Você tem que saber qual é o seu porquê. E você vai escrever lá nos comentários, tá? E eu vou escolher qual é o melhor porquê. E esse melhor porquê vai ganhar R$ 500 em semijoias. E é muito legal, porque às vezes você tem esse porquê, mas ele está adormecido.
E o meu objetivo nesse bate-papo de hoje é que você saia daqui com isso vivo, com isso muito claro, muito bem definido. E mais do que isso, quando você escreve, quando você faz esse comentário lá na live, isso vai entrar no seu subconsciente e todo dia você vai bater em cima disso, para você chegar no final do ano e realizar o seu porquê, ou pelo menos estar mais próximo do seu porquê. Tá? Eu acredito nisso. Deus quer que você viva o extraordinário. E a venda tem esse poder de fazer com que improváveis se tornem pessoas extraordinárias. Que Deus abençoe a sua noite. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pela sua companhia. Corre lá nos comentários e escreva qual é o seu porquê. Eu vou escolher o melhor e na terça-feira a gente vai estar divulgando quem foi a ganhadora desse sorteio. Um abraço, fique com Deus e até terça-feira.